Olá a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Quero agradecer as muitas visitas, a gente já caminhando para o vídeo de número 300 e o vídeo de saudação do nosso blog, que explica, né, como você deve visitar a nossa página, compartilhar os nossos vídeos. Bem, nós vamos gravar os 300 vídeos em formato MP3 e em formato de arquivo de vídeo para distribuir nas igrejas. Se você receber, se você é pastor, você vai receber esses vídeos na sua igreja, né? Você não se preocupe. E não venha depois atrás de mim querer me bater, querer me espancar, porque é o nosso trabalho, né? Falar da palavra, né? Nós mandamos falar, quer as pessoas queiram ouvir ou não, né? Porque o apóstolo Paulo sempre entregava pessoas a Satanás, se ele tinha o Espírito Santo? Por quê? Gente, ontem recebi um encosto, né? Já falei para algumas pessoas que é um membro da igreja universal. Se fala da palavra para ele, mas ele não quer saber, ele não dá ouvido. Então eu disse assim, olha, tal. Falei com ele, conversei, e ele disse que eu não tinha o Espírito Santo, porque só uma pessoa que não tem o Espírito Santo que pode querer entregar uma pessoa para Satanás, né? Ele entregaria eu nas mãos de Deus. Mas o apóstolo Paulo não tinha o Espírito Santo. Eu falei para ele, irmão, vamos parar de falar, porque você está se complicando mais ainda, né? Mas ele não quis dar muito ouvido, não. Vamos ler aqui 1 Coríntios 7,40. Vamos ler aqui sobre o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7,40. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então ele disse que, ele deu um conselho, porque ele disse que ele tinha o Espírito de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo sempre entregava pessoas a Satanás se ele tinha o Espírito Santo? Por que, gente? Vamos abrir aí, vamos ver os dias, né? 2 dias, né? Que ele entregou. 1 Coríntios 5. Muita gente brinca com a palavra de Deus, né? Eu particularmente, gente, eu já entreguei 2 pessoas. 4 pessoas. Uma delas é um pastor. Então, quero que todos saibam que existem pessoas que ficam brincando com a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fazia isso. Olha, 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 5, diz o seguinte. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal qual, nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, há algo no meio de vocês, mas vocês nem tristes vocês ficam, porque quem cometeu o ato não é tirado do meio de vocês. Então eu determino, ele diz assim, ó, então eu, né, cadê? 5 aqui, ó, já determinei como se estivesse presente. Ele falou em nome do Senhor Jesus, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo. Então você vê, gente, que quem pratica o tal ato que ele mencionou aqui, estaria condenado. E ele disse, então, eu entrego para a destruição da carne, para que o tal seja salvo no dia do Senhor. Então, gente, quando chega nesse ponto a qual o apóstolo Paulo ele menciona na palavra de Deus,
né, em 1 Coríntios 5, versículo 1 ao 5, é porque o negócio já estava feio. Já estava feio, mas, irmão, mas que autoridade ele tem para fazer isso? Vamos ver aqui. Mais uma, 1 Timóteo, vou achar aqui rapidinho. 1 Timóteo. Eu quero dizer para os irmãos que estão assistindo o seguinte: as pessoas que eu entreguei a Satanás foram 4 pessoas. 4. Bem, gente, não estão nada bem, né? Quero dizer já. 1 Timóteo 1, versículo 20. Diz assim, ó: entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Mas o rapaz, ele falou que quem faz isso aqui não tem Espírito Santo. Então, por que o apóstolo Paulo sempre entregava pessoas a Satanás se ele tinha o Espírito Santo? Porque, gente, é algo que tem que ser feito, porque é uma atitude drástica, porque algo tem que ser feito. Porque da maneira que está, gente, 4 não, 5 com um encosto, né? Porque eu falei para ele que eu iria fazer esse pedido. Irmão Alex, como que pode você dizer isso? O apóstolo Paulo deixou claro que isso é possível. A palavra de Deus, ela deixa claro. Vamos abrir aí em Lucas 10, 17. Vou mostrar para você por que isso é possível. Lucas 10, mas eu digo para vocês assim: tenha comunhão com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não queira fazer isso se você não está buscando Deus verdadeiramente. Se você não está se sacrificando, se você não está voltado para Deus, se você não tem a comunhão com Deus, não brinque com a palavra de Deus. Não faça um pedido desse se você está em dívidas com Deus. Que aí você vai se complicar. Não brinque com a palavra de Deus. Nós estamos falando algo sério. Nós estamos buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Sabe, buscando Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira, né? Que nem esse encosto, ele ficou todo lá, kkk, 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 zombadores, né? Zombadores que têm os seus dias contados e receberá de Deus, né, o castigo pelas mãos de Satanás, para que aprenda a não blasfemar do Espírito Santo. E receberá o prêmio em prato fundo, né? Porque já ainda vai transbordar na vida dessa pessoa para que aprenda a não blasfemar das coisas de Deus. Quer falar do homem, fale. Quer falar... Jesus até falou, se falar do Filho do homem, se falar de Deus, né? Mas ele deixou claro, o Espírito dele não tem. Né? Então, você vê quantas pessoas não zombam de Deus, quantas pessoas não zombam de Jesus, quantas pessoas não zombam de imagem, quantas pessoas não zombam dos demônios. Mas, sabe, blasfemar contra o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, não haverá perdão. Então, vamos abrir aí, Lucas 10, 17, diz o seguinte, Lucas 10, 17, é o que diz a palavra de Deus aqui, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então essa é a chave. Porque eles disseram, até pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os demônios se sujeitam ao nome do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou o nome de Jesus. E entregou eles para Satanás. Então, eu entrego a oportunidade em nome de Jesus, para que vocês possam entender que o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E
as pessoas que buscam a Deus verdadeiramente recebem o Espírito Santo de Deus. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não obterá perdão. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.